declaração de bens, né? Muitas pessoas, elas possuem dúvidas em relação às diferenças em que há entre o valor venal, né, informado lá no carnezinho do IPTU, e entre os valores declarados. Então, uma pessoa tem na sua declaração do ano de 2009 uma casa declarada pelo valor de 20 mil. Aí ela recebeu o IPTU e no valor do IPTU, né, o valor venal do imóvel é 50 mil, por exemplo, né? Essa diferença eu posso ajustar na minha declaração de ajuste anual? Não, não pode. Não existe previsão legal de ajuste de imóvel por valor venal, simplesmente por valor declarado em IPTU, por exemplo. É muito importante que nessas situações, poxa, mas a minha casa não vale só isso. Então, a casa, né, o imóvel, ele é declarado na sua declaração de ajuste pelo custo de aquisição, ou seja, pelo valor que você adquiriu. Então, se você adquiriu essa casa por 20 mil, você tem um contrato de compra e venda informando esse valor. Então, é este valor que vai constar na sua declaração e não o valor venal, né? Então, óbvio que nessa situação, a grande preocupação das pessoas é no momento da venda, né? Eu não vou vender essa casa por 20 mil, eu vou vendê-la por um valor maior. Ao vender por um valor maior, eu vou ter que observar as regras de apuração de ganho de capital no momento da venda. Então, se eu for vender, eu vou ter uma diferença de ganho de capital. E sobre esse ganho de capital, pode ou não ter incidência de imposto de renda, dependendo da situação do contribuinte no momento em que ele está vendendo a casa, no momento que ele está vendendo aquele imóvel. Então, é muito importante, né, as pessoas, quando compram imóvel, comprarem pelo valor real dela, né? Infelizmente, muitas pessoas acabam fazendo o contrato de compra e venda em valor inferior ao valor da compra, e isso acaba o prejudicando nestes momentos, no momento da declaração de ajuste, porque na declaração de ajuste eu tenho que declarar pelo valor de aquisição, pelo valor que consta em contrato de compra e venda. Conta conjunta, né? Os namorados, namoradas, maridos, esposas, né? Sempre tem conta conjunta, sempre existe a possibilidade de conta conjunta. Isso é possível? É possível, né? Os bancos permitem, é uma realidade, então a gente precisa conviver com essa realidade e há regras para isso. Mas os dois fazem declaração em separado. Os dois são namorados, resolveram fazer uma poupança porque estão pensando em investir, ter uma vida em comum, comprar um imóvel no futuro, né? Então resolveram abrir a poupança em conjunto. Mas os dois apresentam declaração em separado. Em nome de quem eu coloco essa conta poupança, por exemplo, que foi aberta em conjunto? É importante, né, se for possível, identificar o montante pertencente a cada um, né, porque às vezes os dois acordaram que os dois vão depositar o mesmo valor. Então, nesta situação, já é possível identificar que metade pertence a cada um, né? Agora, às vezes, um deposita mais que o outro, um tem condição de contribuir mais que o outro, mas os dois sabem que aquilo pertence a um plano, né, futuro para os dois. Se for possível identificar o montante que pertence a cada um, é importante. Aí cada um coloca na sua declaração o valor, né, proporcional, o valor pertencente em relação a essa poupança na sua declaração. Se não for muito possível, pode declarar, não há problema declarar metade para cada um pelo menos, né? Mas sempre procurar tentar ver uma proporção que cada um suporte na sua declaração de ajuste anual. Mas é importante que conste na dos dois, porque às vezes um apenas não tem condição de ter todo aquele rendimento. Então os dois informam na sua declaração o que pertence a cada um. Rendimentos recebidos de ações trabalhistas, né? Muita gente possui ações trabalhistas movida contra uma empresa. E no ano de 2010, nós tínhamos uma regra, né, no momento do recebimento,
existia uma regra, né, na forma de cálculo do imposto de renda que incidia sobre os valores recebidos nessa ação. É muito importante que uma pessoa nessa condição, né, uma pessoa que tenha recebido ações trabalhistas, ela pegue junto ao seu advogado ou tire uma cópia do processo do que efetivamente compõe essa ação. De repente eu recebi lá um valor de 50 mil reais na ação. Só que desses 50 mil reais, nem tudo é verba tributável. Então lá na hora do recebimento, a gente já, né, a Justiça já informou o que é base tributável, apurou o imposto. Então é importante que a gente, no momento da declaração, tenha quais são os valores que foram tributáveis. Às vezes nessa ação eu recebi horas extras, mas sobre essas horas extras também tem fundo de garantia, e fundo de garantia é isento e não tributável. Então a gente precisa ter uma cópia deste cálculo, uma cópia deste valor que foi homologado e o juiz mandou a empresa pagar, para a gente poder separar o que é verba tributável e o que é verba não tributável, para que o contribuinte não tenha problema e tenha que pagar outros valores de impostos que até de repente já foram deduzidos no momento do recebimento. Então, muito cuidado precisa existir na questão das ações trabalhistas. Com relação a prazo de entrega, normalmente o prazo de entrega, né, acontece no final de abril. E esse ano, esse prazo de entrega está praticamente sendo antecipado para o dia 9, 29, porque o dia 30 é um sábado, né? Então é no último dia útil do mês de abril. E o último dia útil do mês de abril é o dia 29, até as 20 horas da noite, né? Está prevista a entrega da declaração. Então é muito importante que não se deixe para a última hora. Mas se você deixar para a última hora, que a documentação que você precisa para a sua declaração esteja toda com você, toda separada, você já levantou toda a documentação que é necessária para você fazer a sua declaração de ajuste. Então não deixe para a última hora, inclusive a procura, o levantamento, a separação dos documentos que você precisa para fazer a sua declaração de ajuste anual. Então é muito importante que você obedeça a esse prazo dia 29. E a multa mínima para a entrega da declaração é de R$ 165,74. Se der imposto a pagar, a multa é calculada sobre a sua dívida e não é esse valor mínimo. Então tem pessoas que têm valores altos de imposto a pagar. Então o mínimo é R$ 165,74. Esse é o mínimo a ser pago. Agora, o valor máximo é um percentual do seu imposto a pagar. Então, o próprio programinha vai fazer a apuração. Imposto a pagar X, valor da multa. Se for menos que R$ 165, a multa já vai ser automaticamente apurada em R$ 165,74. Mais uma coisa que eu acho que é muito importante: quando você for gerar a sua declaração de ajuste anual para entrega e quando você enviar a sua declaração pela internet, observem o aviso que a Receita Federal manda para você. Né? A Receita Federal ela já tem as informações bastante atualizadas e quando você envia a sua declaração de imposto de renda, a própria Receita informa se você tem alguma pendência em relação ao ano anterior ou a anos anteriores. E às vezes o contribuinte nem percebeu que tem pendência, ele nem observou, nem se atentou a isso. E a Receita Federal, por meio de aviso, no momento em que você envia a sua declaração via internet, esse aviso vem para você. Então é o momento de você olhar e dizer: puxa, mas eu não sabia que eu poderia ter uma pendência em relação a anos anteriores. Então observem o aviso que a Receita Federal manda quando você automaticamente envia sua declaração atual pela internet. Não vai ser impedido de você mandar a declaração desse ano, mas é algo importante para você se atentar. Se estiver equivocada essa informação, você vai levantar isso junto à Receita Federal, tá? Mas se atente a isso também.